Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, aqui nossa roda de conversa, falando sobre a espiritualidade da Semana Santa. E na ida para o nosso intervalo, eu falei com o Padre Leonardo de uma pergunta, né? Nós temos grupos que de alguma forma participam desse momento, porque são pessoas de fé. Nós temos as pessoas que vão à igreja, que vão participar ali presencialmente, mas também temos uma boa parcela da população que vai acompanhar esses gestos, celebrações, paraliturgias, através da TV e até do rádio, da internet. E eu perguntava para o Padre Leonardo, qual deve ser a disposição dessas pessoas? São grupos diferentes, muitos pela enfermidade, impossibilitados de sair de casa, mas querendo rezar a Semana Santa, outros já na igreja, vivenciando esse conjunto de celebrações. Eu acho importante, Padre Wellington, a gente recordar aquilo que a gente já vem falando desde o início do programa, que não é uma semana como qualquer outra. É a Semana Santa. Não é a semana de um feriado prolongado, não é uma semana diferente do ponto de vista de uma oração a mais que eu vou fazer, ou vou me dedicar mais a um tipo de oração. Não, é a semana onde, como cristão, como católico, eu vou viver a experiência. Essa palavra que o senhor falou é muito importante, né? A experiência. E a experiência de sentir-se profundamente amado por Deus, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo, que se fez um de nós pelo mistério da encarnação, fez história conosco e quis oferecer sua vida única e exclusivamente por amor para a nossa salvação. E Deus, o Pai, não o abandona na experiência da morte, no abismo mesmo da morte, que pela fé cristã nós professamos isso. Jesus vive a experiência da morte, ele morre e se entrega na cruz, mas o Pai o ressuscita. Portanto, é momento sim da gente viver essa semana como tantos santos, grandes santos da história da Igreja nos ensinaram, a maior de todas as semanas. E aí sim, haverão aqueles que podem, devem participar com os cuidados, é claro que o tempo ainda exige, mas tem aqueles que, pela enfermidade, pelo receio ainda, pelo cuidado, ou porque estão com alguns sintomas e não sabem se estão ou não contaminados e aí devem ter, de fato, o cuidado de não ir participar presencialmente, como as autoridades nos ensinam, mas podem fazer a experiência dessa Semana Santa de tantas formas, mas, sobretudo, tendo no coração o desejo de viver tudo isso aqui que eu lembrava. De que forma? Participando das programações das TVs católicas, aqui a transmissão da TV Pai Eterno, participando daquilo que a própria paróquia ou comunidade ou o seu bispo na sua diocese vai propor e vai transmitir. Nós entramos agora numa experiência que muitos fazem essa transmissão por conta disso. Nós tivemos também a experiência, lembro que um dos encontros que nós tivemos, Padre Wellington, foi justamente falando daquela experiência do celebrar em família, né? Padre Rodrigo, a comissão propôs roteiros para que em família, diante da dificuldade de participar presencialmente, pudesse então, em casa, viver as celebrações da Palavra de Deus. Então, são muitos os meios, mas, sobretudo, e isso eu reforço, que a gente tenha no coração o desejo de viver essa experiência desse Deus que nos ama e nos faz participar da sua vida e que a Semana Santa nos dá essa oportunidade de viver. Interessante, Padre Leonardo, porque o senhor vem de uma região de Minas, ali de Juiz de Fora, né? O senhor nasceu em Juiz de Fora ou é do interior ali? Eu sou de Juiz de Fora, nascido lá. Pois é, nós aqui em Goiás temos essa proximidade também com o povo mineiro, que a Semana Santa, ela se reparte em 2 momentos, né? Os 3 primeiros dias, ali segunda, terça e quarta,
São para que nós possamos fazer nossas devoções, nossas procissões, nossas paraliturgias, nossas ações litúrgicas nas ruas das nossas comunidades e tudo. Mas tem o Tríduo Pascal. E o povo, muito marcado pela dor e sofrimento do seu dia a dia, às vezes, e a gente insiste em dizer isso, às vezes dá mais valor a uma experiência de Sexta-feira da Paixão e não ressuscita com Cristo. É preciso chamar a atenção que Semana Santa não é feriado para passeio, né? A não ser que você esteja indo para uma cidade onde você vai viver e rezar a Semana Santa com a sua família. Mas diante desse chamado, desse momento, o Tríduo Pascal, qual que é a importância para o cristão de vivenciar e participar dessas celebrações? De fato, o senhor falava, veio no coração aí Procissão do encontro. A saudade de, como criança, ainda bem pequenininho, participar da procissão do depósito. Procissão do encontro, né? A procissão do enterro. Tantas experiências, né? E aqui tem um valor fundamental, porque a experiência de devoção do povo é também lugar de experiência de fé. A gente aprende com isso quanto que nossas comunidades vivem e crescem, né? Nossas comunidades, as pessoas, as crianças, tudo isso tem inclusive até um valor catequético e que a gente louva a Deus também por essas iniciativas da devoção popular. Mas é interessante a gente perceber, e o senhor frisava, né? A experiência bonita do Tríduo Pascal, que é justamente condensar nesses 3 dias, que não são propriamente dias cronológicos, mas a gente diz que são dias teológicos, onde a gente condensa nesses 3 dias o resumo disso que agora há pouco eu falava, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Santo Agostinho, Santo Ambrósio faziam inclusive a referência do tríduo da morte, sepultura e ressurreição do Senhor. E é como se fosse uma única celebração, né? Vejam bem, embora sejam 3 dias aí que a gente vive isso, todo esse mistério, e a gente é chamado a mergulhar nesse mistério, mas é como se fosse uma única celebração. Nós começamos, né, o Tríduo Pascal como que entrando no mistério da paixão do Senhor, quando ele ali se reúne, né, Padre Rodrigo, com os discípulos na última ceia, e ali já vive e começa a viver o drama, né, da sua entrega, da sua paixão. O próprio gesto que ele faz, né, tomar o pão, tomar o cálice e dizer: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, o meu corpo que será entregue, o meu sangue que será derramado. A gente diz aqui que essa experiência da última ceia já é como que um sinal profético daquilo que dentro de algumas horas vai acontecer na sexta-feira. E a celebração da missa do lava-pés lembra isso. É uma celebração, inclusive, que nem termina com bênção. É uma celebração... Por que não termina com bênção, né? Porque o mistério ali ainda não está todo celebrado. A gente começou, estamos introduzindo ali, mergulhando de início no mistério, que vai pouco a pouco conduzir no dia seguinte, aí sim, para a sua morte, para a sua entrega na cruz. E aí a celebração das 15 horas da sexta-feira chama a atenção para isso e nos convida a contemplar e adorar o mistério da cruz. É a adoração da cruz mesmo, porque a gente adora nela o mistério da nossa salvação. Se não fosse esse mistério, o que seria de nós? É o mistério da entrega, da redenção. E por isso a liturgia chama atenção para a cruz, para adorar o mistério da entrega da cruz, né? O mistério que nos salva. E a celebração também não tem início, porque começa no silêncio, o sacerdote se dirige, prostra no altar, continua ali a sua oração, como que continuando aquela celebração do dia anterior. E depois não tem a bênção final. Por quê? Porque o mistério ainda continua. O cristão não para na cruz, o cristão não para ali na experiência da morte, mas ela nos conduz para a grande, aí sim, a grande experiência da noite pascal, a vigília pascal, que aí a gente aclama com grande aleluia: o Senhor está vivo, esse é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia
da nossa salvação, da nossa redenção. Então, o mistério pascal é um mistério maravilhoso e por isso precisa ser celebrado. Perfeito. E Padre Rodrigo, quando a gente fala, por exemplo, da ação da comunidade que se reúne para retratar estes mistérios que nós narramos e celebramos nas celebrações, através dos evangelhos, como é que o senhor identifica essa empatia? Por que o nosso povo fica tão sensibilizado com tudo isso que aconteceu com Jesus Cristo e mesmo que numa experiência que parece ser repetitiva, mas não é, porque nós nunca somos os mesmos ao celebrarmos esses mistérios, e isso traz do coração das pessoas aquela vontade de participar, de ver, de procurar na Semana Santa assistir, de se perguntar diante da dor, de sentir essa empatia. Esse movimento todo que foi feito lá na paróquia, foi difícil colocar tudo isso na dramaturgia da palavra, da letra celebrada, nos espaços de gravação? O senhor falava que começou isso em dezembro. Pois é, qual foi o maior desafio diante de trazer a palavra para o teatro, para as filmagens? Padre Leonardo já deu a resposta, né? Quando ele disse que... Quando ele se encheu de alegria para dizer ainda quando era criança, né? Lá das grandes celebrações. Acho que o senhor percebeu que tanto eu quanto o Padre Wellington a gente começou a sorrir, né? Porque, assim, fala de nós, né? Fala da nossa fé, fala da nossa igreja, fala da nossa profissão de fé. Enche a alma, né? Então, a resposta está aí, Padre Wellington. Enche a alma, quer seja daqueles atores que ali estão se dedicando, quer seja dos que escreveram, quer seja dos que estão preparando tudo, né? Eu dizia agora para o Padre Rafael um pouco disso, né? É bonito a gente ver essa unidade das pessoas. Por exemplo, a gente vê, eles estão, por exemplo, nessa última semana, estão a semana toda em Pirenópolis. Então, estão lá acampados. Então, tem as alimentações, tem os que passam mal, tem às vezes os que são ali atacados por algum animalzinho, uma coisa ou outra. Tem os desafios, né? Mas a gente vai ver nessa movimentação, como, por exemplo, até as doações da própria alimentação. Então, isso é muito bonito, né? As cestas básicas, buscar verdura, um mata um porco de um lado, outro mata uma vaca de outro lado, e assim vai lá, reunindo as coisas para poder preparar a celebração em si. É muito bonito quando a gente vê o produto final. Mas o que está por trás de tudo isso? Tem uma grande movimentação de vida de comunidade. E por maior que seja a comunidade, porque quando o senhor falava das procissões do depósito e tudo mais, essa é uma realidade que, graças a Deus, nós vivemos até os dias de hoje no Santuário Basílica Sagrada Família. Acabamos de fazer, quarta-feira da semana passada, Semana dos Passos, Depósito dos Passos. Antes de ontem, nós fizemos o Depósito da Senhora das Dores. Todas as sextas-feiras, a Via Sacra. Temos a encomendação das almas, temos a procissão do encontro, temos o ofício da agonia, temos o ofício das trevas, temos a meditação das 7 palavras, temos o sermão das 7 palavras. Então, tudo isso traz vida e tudo isso traz este embelezamento de todos que se entregam e se lançam. E é muito bonito a gente ver como, por exemplo, as equipes de liturgia, as equipes de canto. Nós temos aqui, Padre Leonardo, um grande material que nós fazemos, né? Nós temos um caderno da Semana Santa, muito bacana, que anualmente é revisado. Então, esse caderno já chegou nas comunidades, as pessoas já estão adquirindo, as pessoas já estão se preparando com o seu livreto, né? Porque estamos em pandemia, então o livreto é individual. E as pessoas estão, assim, com aquela fome, né? Buscando o livreto, buscando o círio da família, buscando as velas para as procissões. Então, tudo isso é realmente muito gratificante. É esse movimento tão bonito que o nosso querido Padre Wellington diz, né? Que faz acontecer toda essa vida e vai dando corpo à grande semana, como o Padre Leonardo nos referia. Eu quero agradecer a participação dos padres aqui, presencialmente no nosso estúdio. Agradecer a oportunidade, Padre Rodrigo, também em nome da TV, dessa bonita parceria com o Santuário Sagrada Família, de podermos levar tanto
essa experiência dos jovens lá da paróquia que buscaram se reunir para poder fazer essa série acontecer. E, é claro, a gente poder mostrar isso através da TV Pai Eterno agora também para todo o Brasil, né? Tenho certeza que vai ser uma expectativa boa, viu, Padre Leonardo? Da gente poder acompanhar capítulo por capítulo dessa história, que se repete, mas que ela vai criando em nós sentimentos diferentes, mais intensos, vai nos aproximando mais da pessoa de Cristo e a gente, assim, também mais empático com o nosso irmão, principalmente num tempo onde nós somos chamados ao cuidado. Muito obrigado, Padre Leonardo. Boa reunião amanhã, né? Sim, amanhã temos a reunião. Agradeço a oportunidade de estar aqui, envio meu abraço a todos e vivamos com intensidade essa semana, porque o Senhor prepara para nós com todo carinho a possibilidade da gente mergulhar no mistério da Páscoa do seu Filho. Padre Rodrigo de Castro, forte abraço para o senhor, dá um abraço a todo mundo lá no santuário, logo eu estou lá para poder rezar também. Tudo de bom. Um grande abraço a todos, obrigado e gratidão.